Olá, eu sou o PA. Eu sou o PO e você está no Papo. Hoje nós temos um convidado mais que especial. Foi difícil trazer ele da porta até aqui dentro, teve tratamento VIP pra ele. Eu fiquei com ciúmes, mas não vou falar nada. Ô pai, faz aí um resuminho de quem é o nosso convidado. Se é que precisa, né? Não precisa não, é difícil fazer resuminho, né? Porque o negócio é tão extenso. É um grande amigo de muitas décadas. Chega uma hora que a gente fica velho suficiente para dizer que faz décadas, né? Então, Ademar de Campos. Então já não precisa de apresentação. Como diz o David Letterman, nosso convidado de hoje, dispensa apresentações. Ele tem essa carreira na música como ministro de louvor, como influência para novas gerações de ministros de louvor. Está aí há 45 anos na estrada. E eu posso dizer que eu conheço há 45 anos. Barbaridade, Ademar. Mas acho que a nossa primeira conexão deve fazer uns 40 e pouco. Vamos falar sobre isso aí, né? Como que aconteceu. Ele começou ministrando música na Comunidade da Graça, onde está até hoje, o que é uma grande, grande marca também de fidelidade, de constância. Como eu falei, muita gente na música brasileira, naquilo que hoje é chamada música gospel, que nem esse nome tinha, e contemporânea, que sempre é contemporânea, porque nós estamos hoje, e nós vamos ouvir aqui da sua história, mas o que eu quero entender é como que isso começou, né? Que eu até sei as origens, mas é o assunto. É o assunto. Muito bem-vindo. E vamos Muito cantar obrigado. e tocar também aqui, né? Fica aí que você vai ouvir música do Ademar hoje aqui. Deixamos um violão ali pra ele. Mas, como sempre, para começar nosso assunto, pode se apresentar aí, Ademar, e o nosso presentinho. O que você trouxe pra gente de bom aí hoje? Bom, primeiramente, uma alegria muito grande rever esses amigos. O Paulo César eu não conheci Paulo ele André. pequeno. Paulo André. Conheci ele pequenininho, agora ele dá uma mão aí, né? E rever meu amigo, Pastor Paulo. E estamos aqui, né? A minha história, assim, resumindo, né? O que eu sou, onde estou, porque estou. Sou casado com a Aurora, né? Pastora também. Ano passado completamos 40 anos de casados. Se ela estiver me vendo, olha aqui um beijo. Depois de 40 anos você pode perguntar se, né? E o Senhor nos deu 3 filhos, né? Perdemos uma primeira filha, que é a Raquel. Mas depois o Senhor nos deu uma promessa. E aí nasceu Rodrigo, Mariana e Juliana. E hoje, com genro, contando genro e netos, genro, nora e netos, são 10. Deus levou um, mas deu 10, né? Então, Que família. a multiplicação foi... E no mundo inteiro, né? É global a família. Estão espalhados. E eu sou um dos pastores fundadores da Igreja Comunidade da Graça, na Zona Leste de São Paulo, ao lado do pastor Carlos Alberto Bezerra, que vocês conhecem. Começamos em 1979, completando 43 anos esse ano. E Deus fez algo assim fantástico, revolucionário nesse ministério, que era a pretensão de ser uma igreja local, mas a coisa partiu dali e rompeu fronteiras denominacionais. A gente vai falar sobre isso, né, na época do CPP, as gravações ao vivo. Então foi assim foi um tsunami, né? As suas Espiritual. músicas tocam dentro e fora da igreja, não sei se devem tocar até fora do Brasil também. Toca. Tem gravações em outros idiomas também. Você gravou já em outros idiomas? Já. Outros gravaram também em espanhol, né? Então, a gente tem esse histórico tão saudável, tão abençoador, que nos sustenta e nos mantém até os dias de hoje. E é aquele negócio, né? O time que tá ganhando não se mexe, né? Vamos em frente. É E o isso aí. nosso presente aí? Assim. Eu sou meio interesseiro, eu preciso montar o meu cenário, pastor. Então, esse presente vai custar apenas... Não, tô vendo. Já que era interesseiro, vou mostrar meu lado interesseiro. Vou mostrar meu lado comercial aqui. Ai. Não é tô aquele irmão de advogado, né? Esse é o projeto Legado 40 anos. Foi um presente do céu na minha vida. Em 2017 nós eu gravei 3 álbuns ao vivo, uma loucura. Espero nunca mais fazer isso. Porque me sugou tempo, energia e tudo mais. Mas por ser um comemorativo à época, né? Então a gente investiu em todos os sentidos. São mais ou menos 40 músicas, juntando os 3 álbuns. E eles têm uma identidade específica, né? O primeiro foi Igreja no Lar, porque a minha história como igreja, como cristão, como pastor, sempre começou no lar, na minha casa. Eu era solteiro
E ali eu fui discipulado pela minha mãe, que era viúva à época, né? E hoje eu sou quem sou, quer dizer, porque a dona Teresa fez um investimento altíssimo nos seus filhos, 5 filhos, Washington, que vocês conhecem, Demerval, Estela e Débora. Então isso não tem preço. Então eu reconheço e estou super comprometido com essa igreja que nasce na casa, através da família. Não estou falando de célula nem grupo familiar, estou falando de família. Igreja, né, que é o grande desafio desde sempre e principalmente nesses tempos modernos que a atividade, né, que as pessoas, os cristãos estão super envolvidos com muitas atividades e os lares vão ficando descobertos e as consequências são inevitáveis. Vocês sabem disso, filhos desviados e migrando para outra opção sexual, que vocês sabem muito bem dessa consequência trágica e triste e angustiante. Há 40 anos atrás, falar de cultinho doméstico era uma coisa... Toda família cristã tinha um cultinho. Hoje isso não é nem pensável, né? Nem se fala, nem se fala. No momento, Na nossa época tinha culto de oração no templo. Hoje tem? Não sei, talvez tenha, talvez não. Mas, só pra deixar no ar. Mas então, é um valor que está enraizado em mim, a igreja que se reúne na casa. Né? E eu fiz isso com os meus filhos depois que eu me casei. A gente sempre pegava violão, fazia mini vigília, os amigos vinham, dormiam, comiam pra caramba também. Né? Legal, mas era uma coisa que estava sendo plantada e está enraizada em nós. Né? Porque veio da minha mãe para mim e eu passei para os meus filhos. O Rodrigo faz isso também. Hoje ele é pastor lá na Finlândia, né? Então, se os finlandeses conseguiram, porque isso é uma coisa bem brasileira, né? Abrir a casa, chamar as pessoas. Bem brasileiro, que na Finlândia, né? o povo seja bem mais é mais controlado, mas Deus foi quebrando todos esses paradigmas aí. Então, igreja no lar, depois o segundo foi igreja no templo. No templo, assim, não no prédio, né? Não é o edifício, né? O endereço, né? O templo somos nós, né? A gente sabe isso. Mas é que eu usei só essa nomenclatura só para identificar. Porque na igreja local foi onde eu cresci, me casei, gerei meus filhos, batizei meus filhos, casei meus filhos. Então a igreja local é outro lugar. É outro foco. Outro foco, é outro lugar de compromisso, de vivência, de experiências. Quantas experiências, minha vida, minha história, se misturando com a história de muitos que estão lá hoje, né, que começaram, a gente começou juntos, somos amigos até hoje. Então eu tenho um laço muito forte com a igreja local e a igreja no todo. E esse aqui que eu vou aqui disponibilizar para um preço... para um preço camarada. preço pastoral. Esse é a igreja na rua. Oh, coisa linda. Eu sempre tive esse apelo da rua, desde o início da minha conversão. Então, só para vocês terem uma ideia de que tudo isso é uma história por trás. Então, eu, por exemplo, fazia evangelismo, terminava o culto de manhã, e nós, naquela época era na Quadrangular, lá no bairro do Ipiranga, onde eu cresci, tudo, minha infância. Jardim da Saúde, Bosque da Saúde, eu morei ali, né? Terminava o culto da escola dominical, a gente ia para Feira Livre, se posicionava lá num cantinho, que a feira já estava acabando, a gente ficava cantando. E as pessoas vinham, se aproximavam, a gente falava do amor de Cristo. Então teve sempre esse link com a rua, sabe? Porque eu queria falar de Jesus, queria mostrar Jesus. Aí comecei a fazer em colégios na Zona Leste, quando eu me casei e mudei. E fiz na danceteria Toco, ali na Zona Leste, que é a maior da América Latina na época. Porque Deus me enfiou lá. Assim. Eu não conhecia ninguém, fui falar com o dono falou, vai lá e faz. Eu falei, quanto custa? Vai lá e faz. Ele falou, o cara Ele não te cobrou? Não cobrou nada. Ele simplesmente liberou a danceteria para você fazer um louvorzão. Um louvorzão. Com pregação, 12 decisões para Cristo. Então, o negócio da rua sempre me agarrou. E aí, isso aqui é a igreja na rua, na Praça Ramos de Azevedo, em frente ao Teatro Municipal, que é emblemático, né? E aí foi um dia também maravilhoso. Você estava contando pra gente uma história de backstage aí desse CD, de uma música que não era pra estar nele, mas tá e viralizou. Que música foi essa? Como é que foi essa história? Compartilha ela aí com a audiência também. Será que eles conhecem a música? Queremos o teu nome engrandecer. Não, ninguém conhece. Ninguém conhece essa música. Então, o Grande é o Senhor não estava inserido na nossa playlist. E quando já estava assim terminando, eu estava meio que despedindo do pessoal que estava ali conosco, né? E aí uma moça lá no meio falou assim, pastor, canta Grande é o Senhor, quase chorando. Eu falei,
Tá bom, vou cantar aí agora. Eu não tinha ensaiado. ensaiado. Não tinha ensaiado. Nada ensaiado. Eu falei, vamos lá, pessoal. Vamos. Aí eu comecei a ir no coro, né? Você começou puxando na voz. Eu E comecei no na coro voz. já, começou já. No coro. Essa parte eu gosto, pessoal de música, quando a gente precisa começar um negócio legal, começa no coro. Às vezes você começa no começo da música, ela tá lá pequenininha, né? Já pegou, gostei dessa aqui. Ó. Dica de experiência. Dica pro próximo culto, faz no coro. Entra Ó, no coro, entra no coro. E foi uma bênção, porque o ambiente ficou tomado ali, né? Céu aberto e tudo mais. Você não esperava? Não esperava. E quando a gente postou lá no nosso canal no YouTube, pra minha surpresa, essa música hoje tem 30 milhões de visualizações. Visualizações para Sem caramba. impulsionamento, sem divulgação, sem propaganda. Porque Deus é o maior divulgador. Ou né? seja, viralizou ali na hora, porque Deus queria, e viralizou online, depois, porque Deus queria porque Deus também. queria. E agora vai viralizar muito mais porque está aqui no nosso papo. Yes. Todo mundo vai ver, você vai ver, que música é essa? Grande é o Senhor, vai lá no YouTube. É isso aí. Grande é o Senhor o quê? Tem alguma... Não, Tá no canal dele. Ele tem, ó, você que tá vendo a gente aí, depois desse vídeo, você vai lá É no só grande, canal dele. só grande é o Senhor. Eu vi que no teu vídeo também, no teu canal do YouTube, você tá postando ali, você fez reflexões durante a pandemia também, que é você Foi. o violão, você vai Isso. pensando. Isso. Como é que funciona essa... O que você tá produzindo de conteúdo? Como que funciona o teu canal de YouTube? Seria mais ou menos a minha pergunta. Assim, Entendi. você sempre produz conteúdo lá, tá sempre postando? Como é que funciona? Então, esse período de pandemia, ele nos colocou diante de um desafio, de uma situação inusitada, inesperada, indesejada. Ponto. Segunda coisa, o que fazer diante desse quadro trágico, e mórbido, e destruidor e devastador? O que fazer? Como cristão e como ministro, como pastor, eu pensei, bom, eu vou tentar ajudar as pessoas. Então, eu comecei a fazer as lives, com aquelas período de louvor, e as mensagens, reflexão. Você vai interagindo com o povo ao vivo ali? Tem um chat lá que o pessoal me ajuda, o pessoal de apoio responde lá e tudo. E aí comecei a pedir para eles darem testemunho, para eles enviar o pedido de oração. Foi um pastoreamento virtual. Tipo um culto virtual mesmo. É um culto virtual. E aí, por causa do dom de compor, eu comecei também a receber inspiração para cânticos novos. E Ali ao vivo. Não. Não, tá. No processo da pandemia, né? Lá na clausura, né? Porque não Tava podia sair, né? recluso. Fica em casa, aí Fica a em produção casa. musical cresceu. Exatamente. As inspirações, as ideias, os textos bíblicos, a leitura bíblica, tudo foi potencializado para melhor, graças a Deus. E, por causa do momento, quando não tinha vacina, meus amigos médicos, alguns, né, lá da comunidade tem muito médico, né? Eles enviavam pedido de oração, mandavam mensagem, por favor, ora por nós, então estamos com medo, não sabemos, isso aqui. Alguns tinham saído de casa para cumprir um isolamento, para não comprometer, infectar a família. E muitos morreram, né? Então aquilo foi meio assim, sabe, quando vai te... Pesou. Pesou. E Deus me deu uma música. Uma mensagem direta para os profissionais da saúde, né? Chama-se Heróis Sem Capa. Toda gratidão aos nossos heróis sem capa, abençoa Deus, nossos heróis. Eu vou tocar um pedacinho, pode? Então, eu ia falar isso. boa, Você tá com boa, o violão boa. aí, dá uma palhinha Agora eu dela não sei aí. como é que é essa câmera aqui. Vai focar no violão ali? Como é que é? Um grande exército de gente como nós, doando a vida com todo amor, estendendo sua mão para atender e socorrer seu irmão, mesmo sendo grande o risco, bem maior é o compromisso de salvar alguém da morte. É o final. Toda a gratidão aos nossos heróis sem capa, abençoa Deus, nossos heróis sem capa. Aí o que eu fiz? Muito legal. Gravei um clipe Uhum. e nos hospitais, consultórios que eu percorri aí na cidade, Você... eu distribuí, compartilhava com os profissionais, o pessoal se emocionava, chorava, Não, tirava foto. Então, tem música, tem foi a cara... pandemia que
Olha só. Não, essa música é muito legal, porque ela tem aquela pegada daquelas músicas que, sei lá, música da Copa, sabe? Música tipo... We Are The World, né? ela tem uma pegada muito assim, tipo, uma homenagem pra categoria. Exatamente. Poxa, muito legal mesmo. Então, e fui compondo outras também, né? Uhum. Então esse período da pandemia pra você não foi ruim? Foi Achei o período que eu mais trabalhei. Cara, eu posso dizer o mesmo também. A quantidade de trabalho. O virtual e o digital, né? O nosso negócio é digital, Bíblia JFA, Bíblia no celular, lives, vídeos. Isso acho que andou uns 10 anos em 2, viu? É verdade. Explodiu. E eu estava até vendo aqui, óbvio, não é o nosso assunto aqui, mas agora com o fim da pandemia, ontem saiu os números da Google, né? E o YouTube diminuiu 1 bilhão e lá a receita dele, a expectativa do YouTube caiu. É mesmo? E aí Visualizações. eles estavam falando que a receita do YouTube caiu porque as pessoas começaram a funcionar de novo. Voltaram. A vida volta ao normal e você está ouvindo menos, né? Porque é aquilo que você falou, você está em casa sem fazer nada, né? Explodiu. Agora, claro que ela voltou para um nível que é muito, muito superior ao que era 3 anos atrás, né? Então, Esses 3 anos passaram como por sinal. Não sei se pra você foi assim, mas pra mim foi tão corrido que eu não vi esses anos da pandemia passarem. você fica pensando, né? 2 anos atrás, o que aconteceu? É um blur mesmo. Parece que tudo ocorreu numa coisa só. Mas pra mim foi muito bom também. Também foi um período de aproximar de Deus, também foi um período de trabalhar muito. No começo da pandemia, meu pai falou uma frase que pra mim foi o que ficou comigo na pandemia, que foi... Não é porque as coisas estão indo mal que eu preciso ir mal também. É verdade. Quando as coisas vão mal, você não precisa ir mal com elas. Isso aí. Deixa Deixa que elas vão, né? Deixa que elas vão. verdade. E aí, pastor, eu queria te perguntar também uma curiosidade minha que você falou, que você começou falando aqui, que esse é o ato 3, né? Que é na rua, começa em casa. Como é que foi tua conversão? Como é que começa essa história? Eu não faço ideia, talvez as pessoas saibam. Ele deu uma palhinha aqui, ele falou da igreja quadrangular, mas... Você não nasceu convertido, né? Você se converteu por causa da sua mãe, você falou. E como é que foi essa história de conversão? Então, em 1967, meu pai veio a óbito. Meu pai era um policial aqui na capital de São Paulo, muito conhecido e também bastante temido pelos bandidos, porque ele tinha uma atuação diferenciada. Ele chegava junto. Chegava junto e o respeito dos caras. Os caras tinham medo do meu pai, né? Pra você ter uma ideia, ele se disfarçava de bandido para prender os caras no cemitério. No cemitério? No cemitério de Vila Formosa. Ele entrava lá disfarçado e tal, interagia com os caras, daqui a pouco... Nossa, mas o que os caras estavam fazendo no cemitério? Qual que era isso? Roubando tumba? Estão lá para fumar maconha, por exemplo. Ah, tá. E E outras coisas. lugar escondido e escuro, Ou né? dividia o fruto do trabalho. Entendi. Dividia os A spoilers. O suor do rosto. Dos outros, né? Deus tenha misericórdia. E então, o seu Campinho veio a óbito, morreu com 41 anos, né? Morreu 41. 41 anos, moção de tudo. Minha mãe tinha 39 na época, eu tinha 14, hoje eu tenho 69. E ela ficou viva com 5 filhos, né? Olha só, de novo, o lance do lar. Na nossa vizinhança ali, próximo, acho que na mesma rua. A dona Diná, uma senhora cristã, da igreja metodista, ela abria a casa dela para fazer evangelismo, uma vez por semana, cultos na casa dela. Numa dessas, minha mãe foi. E ali, naquela noite, minha mãe teve um encontro com Jesus definitivo. A partir daí, minhas irmãs estavam junto com elas e também tiveram uma experiência. Aí ficou faltando Washington, Dermeval e Ademar. Minha mãe orou por 3 anos e em 74 os 3 homens que faltavam, né, se converteram, fomos convertidos ao Senhor e daí para frente, para encurtar a história, né? Hoje nós somos 4 gerações de cristãos. Minha mãe, eu, meus irmãos, nossos filhos e nossos netos. E são 4 pastores na família, né? E a dona Teresa, que é a nossa matriarca, né? Porque ela é uma mulher de muito respeito e admiração por todos nós, pelos filhos, pelos bisnetos, pelos netos. Então, a minha conversão foi num acampamento de carnaval, num sábado de carnaval, em 74.
Ela falou assim... E você foi no acampamento de carnaval mesmo não sendo convertido? Não sendo convertido, porque ela falou assim, eu fiz a sua inscrição e você vai. Entendi. Sabe aquela carteirada Você não assim? teve muita opção. Obrigado, desculpa aí, mãe. Já tinha uma programação lá no litoral com os amigos, a gente ia farrear lá, né? Eu tinha 19 anos, né? É o que eu imaginei. Se você não era cristão, você devia estar querendo farrear no carnaval. Ela falou assim, eu fiz a sua inscrição e você vai. Eu falei, beleza. Sim, senhora. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E lá eu tive o encontro mais maravilhoso da minha vida. Na segunda noite, no sábado à noite, a missionária Mary Johnson estava pregando lá à frente. E ela falou de Jesus de uma maneira como nunca tinha ouvido nem visto. Ela parecia Jesus, né? O rosto, a expressão dela, o amor dela por Cristo me contagiou. Aí eu fui à frente, entreguei minha vida. E desde lá, daquela época para cá, essa imagem sempre está viva no meu Guardou coração. aquele momento. Aquele momento, ficou Você foi registrado. primeiro que o Washington Não, e o Washington foi um mês antes. O Washington foi em janeiro, eu fui em fevereiro junto com o Dermeval. E também a conversão do Washington me impressionou bastante, porque nós éramos companheiros de farra, né? Agora, imagina, o meu companheiro de farra, você encontra ele ajoelhado lendo a Bíblia. Eu falei, ou ele tá louco ou eu tô louco. Mas ele teve um encontro assim muito forte, Washington, né? E ele lia a Bíblia ajoelhado. Tenho essa imagem também registrada. Olha, eu queria aliás, aproveitar, viu? Lembranças pro Washington e pro Demerval, que são dois queridos também. O Washington nós andamos quantas vezes junto, que ele veio com a igreja aqui também, né? Aliás, o nosso general é Cristo, não, o Caminho de Deus. O Caminho de Deus é perfeito. Foi ali junto, né? Foi um marco também, né? É verdade. Então, glória a Deus por essa conversão. Isso aí, Washington. Você viu seus irmãos se convertendo? Você não ficou tipo, cristão? Não, eu só vi o Washington. Você viu o As Washington. minhas irmãs já estavam com a minha mãe, né? E você não criou uma rejeição assim? Falou, pô, meu cara é meu companheiro de farra aí orando. Eu já era meio crente já. Já tava meio crente. Já tava no bálsamo da oração, aquele banho-maria da oração ali. Já tava na vez. De ser cristão, como é que surgiu o lance da música? Como é que você começou olha só. A nossa família sempre foi muito musical, né? E a gente ouvia muita música pop na época. Eu, Washington, a gente ouvia, fazia baile em casa, pra você ter uma ideia. A gente era envolvido com música. E as bandas daquela época, quem era? Jimi Hendrix, Jefferson, né? Airplane. Você curtia tudo isso desde cedo, Steppenwolf, então. né? Desde cedo. As bandas eram boas, musical, né? Os caras eram excelentes músicos. Hoje em dia, né? Só sobrou só sobrou YouTube aí, né? Mas A música sempre... contemporânea não tinha graça, então eu posso dizer que... Ficou muito técnica, né? Muito... Cada um com seu gosto, mas não é o meu. Não, mas tudo bem. O que eu estava falando mesmo? Como que surgiu? Como você Você entrou como na música? compositor, sim, Como então. que você entrou na Então, música? como tinha esse acervo armazenado, a conversão ativou. E não só ativou, como potencializou. Com 2 meses de conversão, eu já estava compondo. Uau! Você nunca tinha composto. Nunca. Olha que coisa. Só ouvia. Aham. E sempre fui ligado à música. Aí comecei a compor porque o que eu vi no acampamento, porque tinha uma banda lá. Baixo, teclado. Imagina, 64 bandas. Já era uma banda moderna, então. E os caras tocavam música que era mais ou menos meio pop, assim, e eu me conectei. A mensagem, Jesus, Cristo, amor, graça, perdão, transformação, tudo isso foi sendo construído dentro de mim. E aí eu comecei a compor, com 2 meses de conversão, e também naquele momento eu já comecei a musicar textos bíblicos, imagina. Então, compor em cima da verdade bíblica, para mim, não é um modismo, uma modinha, vou fazer um negócio diferente agora, vou pôr música na Foi como Bíblia. você começou. Não, eu comecei assim já. Não é uma modinha, foi uma experiência Transformando a Bíblia em música. Aliás, são as que marcam, né? Uma música, como eu falei, uma música que marca se não Salmos for o 24. Senhor, Salmos. Então, é isso aí, porque a palavra de Deus, então, você não precisa nem falar da original inspiração, mas a expressão que ela carrega, né? Eu canto essa música assim, quando eu paro, eu tô cantando ela. Porque os momentos que a gente precisa de livramento, né? O laço do passarinheiro. Aí, Tá sempre querendo pegar a gente. Né?
Então foi assim o meu envolvimento com a música, a conversão e o processo de composição. Hoje eu tenho quase 1000 músicas. 1000 músicas. Uau. Uau. Eu tô Tenho 1000 pertinho. razões. Assim, se eu fosse fazer conta, 1000 é pouco. Porque são Nossa, 40 eu e acho- tantos anos. Tem mas que ser eu acho pelo mais- menos uns 12.000 tinha que ser. Meu Eu amigo. acho uma infinita. E você sempre teve essa facilidade, continua tendo essa inspiração pra compor, pra Sim. você, vem. Continuo compondo. Tem um monte de áudio aqui gravado que eu vou mexer ainda. E vai lançar alguma coisa nova pro povo com todas essas composições aí, ó. Dá um spoiler do futuro, o que é que você tem pra gente? Então, vai aqui um spoilerzinho, um aviso importante. Eu vou estar relançando o álbum Cantando a Palavra. Foi gravado em 1996, mas está com uma roupagem nova. Novos arranjos. Novos arranjos. E eu tenho certeza que vai ser E tem data esse lançamento já? Já tem? Ó, já- esse já temos lançamento- previsões? até a volta de Jesus. Vai ter. Acabou por aí. O spoiler. Dois spoilers. Vai ter o lançamento e ele sabe quando é a da volta de Jesus. Vamos subir cantando. Porque se for amanhã. Não, mas nós estamos aqui em maio, né? Maio. Eu acho que daqui uns 2 meses. já E deve esses estar são por aí. novos arranjos. E você também, eu vou dar o spoiler do spoiler aqui. Você falou também que tá gravando músicas novas no Cantando a Palavra. Você tá compondo coisas novas. Depois, na sequência, vem o Cantando a Palavra 2. Uhum. Que são textos bíblicos novos. Novos textos bíblicos que você transformou em música. Que eu musiquei. Que maravilha. Isso eu acho maravilhoso. Então, nós estávamos conversando sobre isso na Bíblia JFA, porque, claro, Bíblia JFA é o aplicativo da Bíblia. E nós queríamos colocar a música cantada, a palavra cantada. Sim. Isso teve uma onda, né, nos anos 90, 2000, nos Estados Unidos, né, Scripture in Song, aí Hosanna Music, que tinha muita coisa assim. Depois passou, né? Passou, eu falei, e você tinha já feito isso? Eu falei, puxa, podíamos ter aqui algum negócio que você lê a palavra e ouve a música com aquela letra, né? Uma benção. Uma música que, por exemplo, é claro que a métrica desse negócio é complicado, né? Você tem que não é encaixar ali, fica meio estranho aí, parece diferente. Só Deus para se Mas dirigir. olha que eu, por exemplo, decorei 1 João 4:7, que é uma música. Então Amados, você canta a música amém. e decora a letra do versículo, né? Exatamente. Facilita Bem o mais processo fácil de de decorar, memorização. sim. Com Amados, certeza. amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E Aquele qualquer que que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não Aquele ama, que não ama. a Deus não conhece, pois Deus é amor. Aí sua versão vem da minha. Amados, amemo-nos uns aos outros. 1 João 4, 7 e 8. É isso aí. Olha só, eu decorei esse negócio por causa da música. É verdade. Foi a música que ajudou. A música ajuda demais a fazer esse processo de Agora, memorização. uma curiosidade, já que estamos nesse terreno aí. É. Por que o livro de Salmos é um livro mais comprido? O maior número de capítulos? Já vou responder, não vou deixar pensando. Olha só, essa pergunta eu nunca me fiz. Não, eu vou responder, vou ser bonzinho. O capítulo 1 do livro de Salmos fala sobre é feliz o homem que não anda, que não se detém, não se acena. Antes tem o seu prazer aonde? Na lei do Na lei Senhor. do Senhor. A lei do Senhor é a palavra de Deus. Então, o assunto do Salmo, o livro de Salmos, é a lei, é a palavra de Deus. E Deus, muito sabidinho, o que ele fez? Ele inspirou os escritores dos Salmos a musicarem, transformar em cânticos, para exaltação da palavra dele. Por que o Salmo 119 é o que tem o maior número de versículos? 176. Porque ele exalta a Deus. palavra. A palavra. A palavra. Salmo 89, versículo 80. Para sempre estar firmada nos céus. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos no lugar das minhas peregrinações. Quanto amo a tua lei e a minha meditação em todo dia. E por aí vai. Escondi a tua palavra no meu coração. Exatamente. Lâmpada para os meus pés, a tua palavra. Isso é Salmos 19, né? Realmente, Exatamente. a palavra é o foco dele. Desvende os meus olhos para que eu veja as maravilhas. Então, a exaltação da palavra, né, está unida aos cânticos que foram inspirados nos corações dos salmistas, dos compositores. Para quê? Porque Deus sabe que a música faz com que você memorize a verdade da palavra dele.
E aí, o Salmo, ele é musical, né? Tanto que naquela Não, Bíblia... os salmos são cânticos. São cânticos, né? São cânticos, né? E cânticos e com instrumentos, porque o Salmo 150 termina todos. justamente falando assim, ó, você pode cantar, mas também toca. E toca com todos os instrumentos. Exatamente. Tudo que tem fôlego, louve o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Olha, já temos um corte aqui, né? Já temos um Porque Salmos é o livro mais comprido da Bíblia. Mais maior. O outro corte é ele tocando. Eu acho que E o povo aqui, vai até, gostar. não sei, acho que é o nosso amigo comum aqui também, eu vivi muito intensamente essa época junto com o Nelson Bomilcar, né? E com o Guilherme, quando eles estavam na Faculdade Teológica, eu ela também dava umas bicadas nas aulas, que foi o livro, o estudo de Salmos. E aí surgiu o LP Salmos, né? muito E uma legal. das músicas que eu acho que é as mais conhecidas do Brasil, Salmo 96, né? Cantar ao Senhor. Cantai ao Senhor. Então é essa Muito pegada aí, de colocar... Então nós precisamos voltar, olha, estamos esperando esse seu senhor Agora, aí. uma advertência para nós como igreja, povo de Deus. A profecia de Amós 8:11. Deus falando. Eis que virão dias em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvirem as palavras do Senhor e não acharão. Os jovens andarão, desmaiarão, andarão vagabundos de um lado para o outro, buscando a palavra de Deus, mas não encontrarão. Então, se isto é uma profecia, e é uma profecia, que as profecias são para se cumprirem, talvez a gente esteja vivendo esse momento, se não for no meio dele, ou início desse processo, porque a gente que é líder, está sempre envolvido com a obra de Deus e lideranças, e tem uma visão do cenário no todo, né? Sendo o mundo evangélico, no cenário evangélico, a gente percebe que as pessoas estão assim se distanciando da palavra de Deus. A começar dos pregadores, de quem é a maior responsabilidade. Não adianta. De transmitir a Não palavra. adianta culpar a igreja. A igreja não está bem. Não está bem porque tal como o sacerdote é assim é o povo. Está escrito assim. A É reflexo. reflexão do outro. É. Se o meu lar, minha família não está bem, a culpa é minha, porque eu sou a cabeça lá. Eles são reflexos do que eu sou. Então, esta é uma preocupação que eu carrego comigo e que me faz insistir em cantar a Bíblia para, de alguma forma, Fazer as contribuir. pessoas de memorizarem, vivenciarem É isso. só você pegar as composições dos cânticos dos dias de hoje. A maioria delas são subjetivas. São. Parecem canções E o de cara é o amor. protagonista. Eu estava no fundo do mar, Jesus foi lá, me pegou, não sei o que, me pôs na terra. Tá falando dele, não tá falando de Jesus. Entende? Então, eu sou muito, assim, crítico em relação a isso. Não crítico por gostar de ser crítico, mas por causa da análise bíblica, só por isso. Não tem coerência bíblica. Falta fundamento bíblico no mundo. Falta conhecimento bíblico. O meu povo erra por errais não conhecendo as escrituras, disse Jesus. E nem o poder de Deus. As pregações também ajudam nesse processo de retrocesso, de distanciamento. E o que os pregadores pregam? O Autoajuda. cara prega, a maioria desses caras de mídia, que pregam na mídia, eles pregam e a pregação é sempre falando o que você tem que fazer. É autoajuda, na minha opinião. É uma forma de... É uma péssima autoajuda. Porque não ajuda nada. Porque se eu pregar pra você e falar, você tem que ser um bom homem, você tem que ser um bom... Tá, e como que eu faço pra ser um bom homem? Ah, não sei, você tem que ser um bom homem, um bom... Como que eu faço? O como ninguém não fica claro. É só cobrança. E aí, o como pode ser um conselho. Você tem que acordar às 7 horas da manhã, você tem... Gente, isso não é palavra de Deus. Isso não é palavra de Deus. A palavra de Deus é, você quer ser um bom homem? Coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás a Deus. Se comporte de acordo com esse princípio e Deus vai atender, Deus vai olhar para você porque você tem um coração quebrantado e contrito. Então é o princípio que vai induzir a pessoa a ser o que ela deve ser e o que ela tem que fazer. Agora, se a gente não prega assim, as pessoas ficam, vamos ali no coaching, né? Vamos ali não sei aonde. E fica essa igreja mistureba. Se perde. E aí o cara desigreja, aí mete-se o pau nos desigrejados, mas ninguém pergunta por que ele desigrejou, né? Porque não tá oferecendo mais aquilo não que... Tá faltando alimento, né? Uhum. Só você chega, pai, agora eu vou viver do meu jeito porque o bagulho aqui tá ruim, né? Não tem comida, não tem cama, não tem suporte, então eu vou viver do meu jeito. E aí mas sai da igreja. Ele sai da igreja. O Barna lá, que é um amigo nosso, que é o Instituto de Pesquisa, mostra que na minha geração os desigrejados são a maioria. Pessoas Aumentando. que se decepcionaram com a igreja,
E nos meus amigos pessoais também eu vejo isso. Pessoas que se consideram cristãs, ou seja, você chega pro cara, ele tá com uma dificuldade, ele pede uma oração pra mim. Ele, quando fala da Bíblia, ele respeita Deus, ele respeita a Bíblia, mas na hora de vamos na igreja, nem a pau. Pois é. Eu não sei se é uma decepção profunda com a igreja, eu não sei. Na maioria dos casos, Não sei o que aconteceu. É evidente que também a gente não pode só como é que eu digo? Acreditar a quem é o pastor, por exemplo. Porque tem gente que não tá afim de nada mesmo, né? Tem. Aí desigreja porque nem era igreja. Ele era um flutuante, né? Um turista. É claro que existe esse contingente, né? O pastor César falou isso. Ele veio aqui semana retrasada, ele falou Existe um contingente que nunca quis nada com nada. Mas existe aqueles que queriam alguma coisa e não encontraram. Se decepcionaram. Em 2000, acho que 2004, a revista Ultimato publicou uma estatística terrível. Havia no Brasil, naquele momento, 20 milhões de desviados. Ex-cristãos. Evangélicos desviados. E naquela época, 20 milhões era o número da população da Argentina, dos habitantes. Então você parava para pensar, né? Uma Argentina está fora da igreja aqui, no nosso país. Desistiu, parou de... Outra coisa, a igreja evangélica, os líderes das igrejas não vão atrás de desviados. Desviou. O problema é seu. É mais difícil trazer o desviado do que Aí converter quer evangelizar, converter ou outra, pessoas novas que são potenciais desviados. futuros. Porque o cara não vai atrás de desviado, não cuida, não pastoreia como deve pastorear. Tá convertendo futuros desviados. Não, mas esse é um processo. Eu já estudei esse assunto um bocado. Aliás, recomendo o Barna para quem quer saber de estatística, né? O Instituto Barna é um dos maiores institutos cristãos americanos. Estamos até convidando eles para vir para o Brasil para ter, porque nós somos o segundo maior país cristão do mundo. E nós não temos dados sobre o cristianismo no Brasil como os americanos têm lá. Então, quando você, por exemplo, fizeram essa pesquisa num ano de pandemia, o que está acontecendo com as gerações da pandemia. E você tinha, então, 17% das pessoas os cristãos, né? Continuavam assistindo as lives nas suas igrejas. Então, manteve e estava lá, saiu do templo, foi para a live. Tinha outros, por volta de 15, 17, que estavam assistindo, zapeando. Ou seja, ele mudou de igreja virtual porque agora ficou fácil, você está sentado. E hoje é assim, realmente. E por isso que o YouTube não é igreja. Você pensa assim, eu queria ouvir uma palavra para dar risada. Ah, tem o pregador da risada. Agora eu quero ouvir uma palavra que seja para me emocionar a alma e chorar. Aqui. Vai ter o cara para fazer isso. Agora eu quero ter um negócio teológico profundo. Então, sem nenhum demérito a essas pessoas que estão fazendo o seu papel, mas é um aspecto só, né? O pastor dela... Coitadinho, tem que competir com gente que... Então, veio a zapiada. Agora, ele falou que teve... Era 17? 30. Aí, a outra porcentagem era de quase 30% dos que tinham abandonado. Ou seja... Nem live, nem igreja. Desconectou da igreja porque não tinha mais o presencial. E a maioria desse pessoal, jovens. Então, quem realmente abandonou foi a geração jovem, que estava com muito acesso, como está a YouTube e outras coisas, e não tem mais aquele vínculo de sentar numa cadeira e assistir o culto e não tinha a tua mãe para falar, vai lá que eu estou mandando. Então, essa geração, ela está desapegada mesmo. E a igreja tem que entender como é que ela conversa com isso. E aí vem essa geração de desigrejados que nós estamos vendo aqui. Nós somos um país muito cristão. Os anos 90 foram um tremendo crescimento de evangélicos. 1% de católicos ao ano se converteram em evangélicos no Brasil. Quer dizer, o cara não era ateu, ele era cristão, porque ele acredita na Bíblia, acredita em Jesus, e é um católico nominal. E ele virava evangélico porque a igreja evangélica tinha mais vida, mais força. Só que agora você tem os ex-evangélicos, né? Então, existe um fenômeno no nosso IBGE que o que mais cresce percentualmente, não numericamente, no Brasil, são os ateus. Puxa. Que é um ex-católico, ex-evangélico e espírita. Então, e esse cara é o nada. E isso é o que acontece na Europa, né? É a sociedade pós-cristã, porque está cauterizada e a igreja não cuida dos cauterizados. Ela acha mais fácil trazer um novo do que recuperar o velho. E já não está tão fácil correndo o risco de estragar esse novo. Né? Já não está tão fácil assim.
Mas é mais difícil recuperar o velho mesmo do que trazer um novo? É só uma curiosidade aqui pra vocês dois que são... Eu estive no Rio de Janeiro conversando, junto com o pastor, a gente estava trabalhando em cima essa questão dos desviados. Aí nasceu, naquela conversa, a ideia de fazer um culto diferenciado. E a ideia foi assim, ele escreveu uma carta para cada um daqueles ex-membros, enviou essa carta, eles receberam a carta, foram ao culto e reconciliaram-se. Sério? Se reconciliaram. E quais eram os motivos que esses ex-membros deram para ter parado de ir ou não chegaram a esse nível de... Assim, isso não deu para apurar. Aham. Mas a iniciativa foi fantástica. Ela foi... Ou seja, foi só convidar que deu a pessoa resultado. voltou. Ele focou. A questão de atenção, as pessoas querem atenção. Querem. Porque a pessoa sabe quando está sendo manipulada, quando é superficial o tratamento. Todo mundo, você sabe, todos nós sabemos. Mas sabe também quando Quando é verdadeiro. entranha, quando é coração, quando é amor, é compaixão, é amizade, é aliança, é vínculo. Mas é difícil você atingir uma grande audiência e ainda assim tentar manter uma pessoalidade, porque você falou que a pessoa sabe quando é falso. Não sei nem se eu diria de falso, mas é assim, quando tem muita gente, você acaba criando uma distância, ou não. Como é que faz para manter essa pessoalidade mesmo com a igreja crescendo? Sabe, a gente que ministra do púlpito, eu tenho um pensamento, um entendimento, uma vivência em cima do que eu vou falar agora. É uma coisa que entre você e Deus. Você sabe quando você acessa o coração da pessoa, na sua fala, na sua música, na sua ministração. É um processo do início do culto e o decorrer do culto. Porque a resposta dela testifica isso dentro de você. Então, agora, se eu sou superficial, se eu estou lá só para pregar, para impressionar, as pessoas ficam... consome um show. Tela azul. Né? Não engaja, não engaja. Não dá liga. Mas a pessoa sabe quando você ama. Não precisa... Quando é de verdade. Você não precisa nem fazer, eu não consigo dar atenção para 100. Mas se você está num ambiente público, a sua atenção, o seu coração, sua vida está sendo derramada ali, cara, a pessoa vai se sentir abraçada. Cria uma conexão real. Com certeza. Até porque é uma obra do Espírito Santo. Entende? Me permitam aqui fazer uma leitura. Qualquer coisa, fica à vontade. Isso aqui aconteceu Conversa ontem. livre. Uma coisa assim surreal, entre aspas, mas real e sobrenatural. Vamos ver. Ele fez uma bela apresentação. Eu tô bem curioso para ver. Surreal, mas real e sobrenatural. Vai guardando tudo isso. Tô guardando. Essa moça aqui, nunca vi na minha vida. Aham. Eu chegando no aeroporto ontem, né, você perguntou se eu vinha de Itajaí. Eu estava lá esperando a van, para quem levou ao estacionamento. Ela se aproximou de mim, quis beber. Posso tirar uma foto com você e tal, Ademar e tal. Eu não te conheci, eu te conheço de longe. Ela escreveu aqui, que privilégio de conhecer Ademar de Campos. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Quantos louvores me marcaram e marcam nossas vidas. Quem não conhece, queremos o teu nome agradecer. Ela escreveu. Aí ela mandou um ADM. No ADM ela escreveu assim. Então, ó, tá vendo, pai? Ele é ativo no Instagram. Ai, sobrou pra mim, tá vendo? Sobrou pra mim. Eu sei. Irmão, sei que o Senhor tem muita coisa a fazer. Eu tenho muita coisa a fazer. Mas eu e meu esposo estamos tão felizes com esse encontro. Algo de Deus para nós. Amanhã vamos gravar um louvor e encontrar você foi sinal. Como seus louvores fazem parte da nossa vida, dos louvores que amamos adorar. Enfim, é realmente agradecer ao Senhor por sua vida e por esse momento. Aí eu respondi, cara, Sabina e tal. De fato, eu tenho muitas coisas com as quais estou envolvido, mas as pessoas vêm em primeiro lugar. Sempre foi assim, desde o início da minha conversão. Então, o que acontece, querido Paulo André? Eu louvo a Deus pela época que eu nasci em Cristo. Porque eu experimentei algo vivo, forte, intenso, profundo e enraizador. E eu olho para o quadro de hoje, então é inevitável a comparação. Isso deve acontecer com você. Com certeza. Mas não é comparação só para malhar, é a comparação para despertar, Para constatar a realidade. para ajudar, para servir e contribuir. Então essa é a minha missão. Por isso que eu disse para ela, eu tenho muita coisa assim, mas as pessoas vêm em primeiro lugar. Então essa música, eu nunca vi essa música, ela nunca me viu. Mas aí a conexão. Ela sentiu Ela a sentiu distância. a distância.
Então eu tenho várias histórias assim. É o Espírito Santo, só É o Espírito pode. Santo, só pode ser o Espírito Santo. Então, a pessoa sabe quando ela é amada. O louvor, é que ela ouviu o louvor e não estava cantando louvor para ela. Mas a maneira como eu estava me expressando a Deus... Conectou no coração dela. Conectou, testificou com ela. É isso Então, que privilégio que nós temos. O mesmo se aplica à exposição da palavra de Deus. Eu posso chegar lá como um intelectual na pregação. Eu sou PhD em querubim, em serafim. Agora eu vou dar uma aula aqui. Aí o cara se empolga com aquela carga que ele carrega. Né? Porque eu estudei, eu sou... Eu, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a quarta pessoa da Trindade. Eu sou o poder moderador da Trindade. Eu tenho um induto. Não é Eu isso, sou o quarto poder. mas é um forte candidato. A gente ri porque... Pra não chorar, né? Pra não chorar. Então, mas as pessoas estão precisando... Jesus parava para prender uma criança. Jesus falou com prostituta. A gente tem que reproduzir a vida de Jesus. Sermos acessíveis. Tá ficando muito show, então, você acha? É muito bem produzido, Não, tá muito faltando... bem programado, mas... O show é a ponta do iceberg. O problema é mais embaixo. Tá faltando vida, experiência. Eu adotei para mim o seguinte. A minha conversão naquele bendito sábado de 74, que eu tomei a carteirada e fui. Hoje eu entendo com clareza, meu querido Paulo, que ali eu me converti a Cristo, porque aquela mulher apresentou Jesus de uma maneira que eu nunca vi na minha vida. Ali eu me converti à Bíblia, além da pregação dela, eu me converti à palavra de Deus, porque eu fiquei louco pela Bíblia. Isso foi no ano seguinte, 75, eu me matriculei no curso bíblico da Quadrangular, 3 anos, porque eu queria Bíblia. E naquele acampamento eu me converti à música divina. Então isso define quem eu sou, porque eu estou onde eu estou. Totalmente a sua vida. Totalmente a vida. Formou Eu você. transito nesse universo aí, sabe? E não é só assim, eu me converti, foi legal aquela época. Não, o processo vem tendo continuidade. Não para, né? Porque, por exemplo, como é que eu vou continuar compondo depois de tantos anos? Onde é a fonte de inspiração disso? Deus. Essa experiência. Então, a gente, como pastor também, eu sempre fui pastor, eu anelo em ver as pessoas terem uma experiência pessoal com o Senhor e com a palavra do Senhor. Acho que esse é o melhor serviço que eu posso prestar como ministro de Deus. Né? Não só contar o meu testemunho, mas ministrar de uma tal forma que aquela pessoa vai ter uma experiência. Porque quando ela tem uma experiência pessoal com Deus e a sua palavra, cara, o céu vai se abrir na vida dela para sempre. Ela vai viver numa atmosfera celestial todos os dias. Você meio que acabou de descrever o que aconteceu comigo. Eu, quando era mais novo aqui, eu falava, eu quero falar com Deus, Deus não fala comigo, eu não conseguia sentir essa conexão. E aí, pela Bíblia, aí tem a ver com a história do aplicativo também. Aliás, o Marcel que fez o aplicativo, ele era ateu, leu a Bíblia para provar Glória que a estava Deus. errado e acabou se convertendo. O poder da palavra. Poder da palavra. E comigo foi um negócio parecido. Eu não conseguia ter essa intimidade com Deus, sentia que Deus falava comigo, e foi pela palavra que eu senti Deus começar a falar comigo, e começou a me transformar, e começou a mexer comigo de uma outra maneira. Tudo bem que veio pelo aplicativo e não por uma Bíblia tradicional. Mas eu sinto esse negócio de que às vezes você fica muito procurando Deus na igreja e tava mais fácil de achar ele na Bíblia. Pelo menos eu sinto que eu fiz esse erro. E não foi por falta deles me dizerem que era um erro, foi porque eu sou cabeça dura Não há mesmo. nada de errado desse auxílio pastoral que vai te facilitar no processo de conhecimento da palavra de Deus e experiências. Não estou contrariando isso, não é isso. Mas é o como se faz. O como se faz que vai fazer toda a diferença. E aí, volto para o outro ambiente do lar. Eu não posso ser pastor de uma congregação se eu não sou pastor na minha casa. Então, por exemplo, vou pegar o exemplo da minha filha, a do meio. Ela era pré-adolescente, ia fazer uma prova no colégio. Tinha estudado, mas ela, assim, ela é meio perfeccionista, né? Então, o perfeccionista se cobra muito, né? Eu acho que não vou conseguir, pai. Eu falei, peraí, você estudou? Estudei. Então, como é que você nem fez? E já como é que tá você... desistindo. Mas eu acho que não. Então, peraí, vem cá. Lê para mim aqui em voz alta. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque guardo a tua palavra.
Então eu fiz uma leitura desse versículo, acho que 99, do Salmo 19, porque ele fala de mestre, de professor, e a resposta, o conceito, a convicção do salmista é: eu tenho mais do que os meus mestres, por causa da tua palavra. Eu falei: seria, filho meu? Então vamos orar. Só isso que eu fiz. Senhor, abençoa a tua filha e que ela seja bem sucedida nesse... Ela foi lá e tirou nota 11. Eu exagero. Aí é o pai. É o pai dando... Mas ela tirou 9,5. Agora, o que aconteceu naquele momento da conversa, da oração e da leitura bíblica? Ela teve uma experiência. Então, é só isso que nós precisamos fazer. Mas é a partir também de uma experiência pessoal, porque eu não posso dar remédio para os outros se não funcionou na minha vida. Ele me falou isso quando eu fui morar lá fora. Agora você vai ter suas Agora experiências com Deus. agora você vai saber quem você é. Né? Você saiu debaixo aqui do cercadinho. E agora você vai se virar você e Deus. E foi ótimo, porque eu tive que me virar eu e Deus. Você não está se defendendo contra seus pais, nem tentando encontrar o seu espaço. Você está sendo quem você é. Autenticamente. E isso é de Deus, e você é essa expressão realmente, Ademar. Eu acho que é o que essa jovem expressou, é o que muita gente pode falar, porque a música carrega não apenas aquela beleza estética, mas carrega o coração, né? Então tem um coração de adorador que está em você, e é por isso que conecta, né? Não é uma coisa feitinha, bonitinha, ou tecnicamente bem embalada, que eu acho que é a maior questão da música de hoje. Ficou muito técnico. E ficou mais... Eu sou um tocador de violão, né? Aliás, vai dar uma palhinha aqui também hoje. Hoje eu quero gastar... Hoje eu quero meu lado tiete aqui. Eu quero tocar para o Ademar de Barros. Ademar de Campos. Agora, a técnica hoje, puxa vida, você botou um monte de computação, então é muito mais fácil, né? Porque na nossa época, como você falou aí, para tirar uma música, você tinha que ter uma fita cassete. Eu lembro o Pimenta, quando ele fazia as músicas dele, ele gravava na fita cassete, levava para casa e ouvia aquelas músicas. Para tirar no violão o que ele tava tocando, eu tinha que ficar ouvindo lá com aquele Philips pequenininho lá, vai para frente, vai para trás, e tirando. E eu tocar a música do Pimenta não era assim fácil, não. É verdade. Poxa, hoje... Cifraclube.com.br, enter. Hoje cadê? você grava um disco sozinho em casa. Grava. Tem os plugins e os aplicativos de sampler, de teclado, de bateria, de baixo, de violão. Você vai lá, com conhecimento técnico, você produz qualquer Agora, coisa. o que perdeu? Essa alma, né? Essa inspiração, Sentimento. esse sentimento que passa, quando alguém tem e você tem, isso conecta mesmo. Glória a Deus por isso. Glória a E Deus. uma coisa que eu queria já aproveitar aqui, já falar da música, porque eu nós estamos marcando essa coisa faz tempo aqui, né? Essa semana eu fiquei pensando no Mil Razões. Foi o primeiro LP gravado aí, como você falou, 85, né? 85. Eu lembro quando foi gravado. E eu lembro que, claro, se você ouviu hoje, não sei nem se tem aí, né, no YouTube, acho que tem uma regravação dele. No seu Spotify, essas coisas? Ainda Tem todo o meu trabalho. Na descrição aí, gente, vai ter Spotify, YouTube, Deezer, canal do... É que ele foi reempacotado, né? Quando eu fui até olhar aqui, eu vi que tem o Mil Razões, acho que... sei lá. Ele tá num compilado. Momentos 1, Momentos 2, Momentos 3. Aquele primeirão que eu tenho em casa, ainda o LP lá, com a foto, capinha, né? com desenho. Assim, se você ouvir do ponto de vista técnico, meu Deus do céu, né? Melhoramos bastante, tá bem mais afinado. Com certeza. Então, mas a letra da música, por isso eu queria que você cantasse ela aqui, sabe? Sim. Vou te pegar aqui, ó, né? Pegou. Você vai lembrar como é que toca. Agora vou inventar. Porque, ó, tenho 1000 razões para te louvar, Senhor, Glória a Deus. porque contigo tenho uma aliança, que mesmo que provada, Nunca se quebrará. Eu acho que você escreveu essa música no primeiro, mas ela representa o hoje. Claro. Porque lá era uma aliança, como você contou a sua história aí, que tinha se convertido ali até um pouco tempo atrás, né? Sei lá, pelo que você está contando aqui, dava 10 anos de conversão, 11 anos de conversão. Agora, esse histórico, né? É isso que eu fiquei pensando. Você tem uma aliança com Deus. E ela não foi quebrada. Puxa, isso é tremendo, isso é tremendo. Você tá lá firme na tua igreja, na Comunidade da Graça, da capa ao fine. Quer dizer, aguentou todas as pancadas. Sim.
E isso tem um grande, grande valor. Sim. Então, sabe, para mim essa música, ela fala pela letra. Então, se eu pudesse tocar aqui, Dá uma palhinha dela pra nós. já embarguei a voz aqui, ó. Água. Falou que ia cantar também. Cantar eu não sei, viu? Minha voz piorou. Temos 1000 razões pra te louvar, Senhor. Temos 1000 razões para cantar, pois contigo temos uma aliança. Mesmo que provada, nunca se quebrar. Temos 1000 razões pra te servir, Senhor. Temos 1000 razões pra te adorar, te amar, te amar. Pois nos escolheste em Jesus Cristo. Ele é o dom perfeito do céu para abençoar. Aleluia. É isso aí. É Deus que por nós tudo executa. Tal como Jesus, nós temos sido seu prazer, grande amor, quem de nós o pode entender. Por isso temos 1000 razões, Senhor. Temos 1000 razões pra te amar. Pois contigo temos uma aliança. Mesmo que provada, nunca se quebrará. Eu vou bater palma. Aleluia. Eu vou bater palma porque eu até me emocionei aqui. Não quebrou, Ademar, não quebrou. Glória a Deus pela sua vida, viu? Desculpe as traves aí, porque... Não, isso, no eu, hein? improviso Tá lá. assim, ó, toca essa ali, da de 1970, tira do baú. Você que está Glória a ouvindo Deus. aí, olha, isso é um privilégio, isso é um privilégio. Glória a Deus. Porque é uma história, é um legado, como está escrito ali, né? É um legado. Eu participei da gravação dos 30 anos lá. Participei assim, né? Eu assisti. Né? Vamos colocar bem Bem claro sentado aqui. na primeira fileira. O Carlos Alberto me convidou, eu fiquei lá. Aliás, até saí na gravação, no vídeo, Sim, algumas vezes, vídeo. porque eu estava lá do Carlos Alberto, né? Então o pessoal gravava lá, e eu estava comentando aqui, porque é essa vida, né? Que estavam falando de igrejas vivas. E quando você grava um LP, uma live dessa aí, é gravação, né? Então eu lembro que teve uma ministração tremenda lá, não sei se foi a Nívia Moraes lá que Foi a Nívia. que fez um momento assim que ela teve um Espírito Santo ali. Aí quando acabou aquele momento maravilhoso, o cara da técnica falou assim, olha, deu errado aqui, nós vamos gravar tudo de novo. Ai, que anticlímax, eu pensei, Olha, meu Deus. eu espero muito que o Laércio não invente essa hoje pra gente, viu, Laércio? Eu mato você. Vamos gravar tudo de novo. Assim, e eu queria perguntar isso, porque você como músico, óbvio, você já cantou essa música 1000 vezes, né? Milhares de vezes. Como manter esse coração assim de conexão, né? Fazendo uma coisa que é profissional, porque ela é ensaiada, ela é coreografada, ela é pensada,
mas ao mesmo tempo é viva. É viva, né? E para engatar aqui, o Paulo André estava perguntando desse culto para os desigrejados, né? Em 2000 eu passei um tempo lá na Willow Creek, na igreja lá de Chicago, né? Que era, na época era o Bill Hybels, que era o fundador, estava lá. E eles cresceram em cima do que eles chamam de Seeker Service, que é um culto voltado para o cara cristão, mas que não vai à igreja, para o desigrejado. E foi isso que explodiu, né? A Willow Creek, sei lá, quando eu estava lá tinha 70 mil pessoas, não sei nem agora como é que está isso. Eu lembro uma vez que a gente foi, era gigantesca. Não, é imenso. E aí, assistindo um clube, depois eu trabalhava na Bolsa e a gente fez a Bolsa, na época, tinha uma grande relação com a Bolsa de Chicago, então eu ia muito para Chicago. Então, assistia os cultos lá. E assim, eu lembro desse dia que eu ia falar com ele no pós-culto, eu fiquei esperando ali, né? E aí eles tinham as pequenas famílias, como nós chamamos na nossa igreja, que eles chamam de small groups, né? As células. E aí veio um casal de líderes com uma família, né? Aí falou, pastor, eu queria aqui trazer essa pessoa, fulano lá, ele passou por uma grande crise com a filha, ela teve uma doença terminal e faleceu e tal. E o Bill Hybels ficou assim, puxa, eu não sabia disso, o que você quer é uma oração? Eu falei, não, pastor, eu queria só dizer o seguinte, nós somos casa com ele. Nós acompanhamos a história, nós somos no hospital, nós oramos com ela, nós estamos com ele, eles estão morando na nossa casa. Puxa, nós só queremos dizer que nós somos igreja. Eu fiquei olhando aquilo e falei, cara, é uma igreja de 70 mil pessoas. E o cara consegue. Mas você consegue capilarizar assim, Amém. de falar, tamo junto. O Bill Hybels se emocionou, imagina a gente aqui, que ele ficou assim, como é? E aí quando ele começou a conversar, isto é igreja, né? É um negócio grande, mas pessoal. É um negócio repetitivo, mas novo, né? Então, assim, volta a pergunta aqui. Você cantando, como é que você mantém essa novo em tudo que é de novo? A gente encontra na palavra de Deus, esse Deus da inspiração, esse Deus da Bíblia, em que algumas vezes ele se apresenta assim, eu faço novas todas as coisas. Salmo 96 que você citou fala, cantar ao Senhor um cântico novo. Jesus disse lá em João 7,37, quem crer em mim, segundo as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior, e isso ele dizia acerca do Espírito Santo, que receberiam aqueles que... Então, esse conjunto de verdades, porque assim, por causa daquela experiência inicial que eu tive de conversão à Bíblia e esse processo tem tido continuidade, a Bíblia tem o poder, a Bíblia, né? Não é o livro, mas o conteúdo e a revelação do Espírito Santo provoca em você um transporte de uma dimensão para outra. Eu não sei nem como explicar isso para vocês. Mas naquele momento que você se concentra, que você foca, é o meu momento, não só de leitura, mas... Porque, por exemplo, eu adotei para mim, com o passar dos anos, e as experiências que vão se somando, eu adotei para mim que a Bíblia é uma pessoa. Que visão interessante. Então, ler a Bíblia para mim não é ler um livro. Eu estou sentado... Conversando com uma pessoa. Estou sentado com o dono dela. O inspirador, a fonte geradora de tudo. E aí, meu filho, as experiências são as mais loucas. Teve uma vez lá que eu falei, bom, nas tuas mãos entrega o meu espírito, porque a visitação foi pau, foi punk. Porque é assim que Deus quer abrir os nossos olhos. Ele falou, lâmpada para os meus pés. E Jesus disse, o Espírito da verdade que habitará em vós estará sempre convosco. Pera, vou fazer um parênteses aqui. Eu não entendo algumas músicas que falam assim, vem morar em mim. Gostei do parênteses. Vem fazer morada em mim. Ô, cara, vai ler a Bíblia, seu miserável. Está escrito lá que Jesus fala, você não tem Jesus? Ele habitará em vós. Ele estará sempre convosco. Por que os caras mudam a verdade, bicho? Porque eles não conhecem a Bíblia. Ou se conhecem, não tem temor. Não respeita. Ele vos guiará toda a verdade, ele vos fará lembrar de tudo quando vos tem dito, ele me glorificará. Então, se ele me guia a verdade, que verdade é essa? Ele habita em mim para quê?
Só pra eu sentir gostosinho, que eu falo língua, que eu sou pentecostal, que eu sou do Sentir Power. um friozinho na barriga. Não, gente. Nós, meus queridos amigos, e você que nos ouve, nós vivemos num ambiente celestial aqui na Terra. Nós estamos em contato com a eternidade o tempo todo. Como é que hoje na nossa família nós somos 4 gerações de cristãos? Porque uma senhora, que é a Dona Teresa, 94 anos, desde lá de trás, ela conectou o céu com a terra. Através das orações, o que ligares na terra. Será ligado no céu? Ué, a gente crê ou não crê? E ligar no céu, se conectar com o céu, é se conectar com a eternidade. A música tem raízes na eternidade. A oração, a adoração, o louvor, tudo. A origem de tudo é a eternidade. Então, queridos, essa pujança, essa continuidade, essa força que me conecta com as pessoas, está baseado nisso que eu estou falando, eu acabei de falar. Então, ler a Bíblia, pegar o violão, que eu faço isso todos os dias sozinho, eu começo a tocar e cantar e eu já não estou mais ali. Aí, porque é eternidade, né? Você se sente conectado com algo eterno mesmo, e é isso Porque o Espírito que habita em você é eterno, meu filho. É. A E é Bíblia sempre é eterna, tudo é eterno. Jesus é eterno, a vida é eterna. E a gente fica, sabe, deixando o mundo, a carga, a pressão do mundo. O mundo está acabando com o diabo. O diabo é um coitado, vamos orar por ele. Porque... Corta. Edita. As costas. Cara, é você que não está bebendo do maná que Deus disponibiliza para você todos os dias. Vá à fonte. Ó que detalhe. Estou eu lá num culto de quarta-feira que a gente tinha 20 anos atrás, à tarde, eu dirigi aquele culto. Terminou o culto, uma senhora falou assim, olha, eu preciso de um aconselhamento, preciso falar com o senhor, não sei o que e tal. Queria marcar. Eu falei, vamos marcar. Então, semana que vem, a senhora vem, chega uma hora mais cedo, a gente vai lá na sala e conversa. Mas antes, só vai fazer um favor para mim. Peguei a Bíblia, abri. Tá vendo esse capítulo? Só vai ler esse capítulo inteiro daqui até o nosso encontro. Não. Beleza? Combinado? Combinado. Foi embora. Voltou no tal dia. Ela vem entrando pelo portãozão lá da comunidade. Um sorriso assim. Ela foi na minha direção e falou assim, olha, não tenho mais nada para falar com você. Eu falei, achei aquilo, que desaforo, né? Eu marquei. Eu falei, por que, dona querida? Eu falei assim, porque tudo que eu ia falar para você, Deus me falou nesse texto que você mandou eu ler. Eu falei, glória a Deus. Glória a Deus. Ela teve uma experiência pessoal com o Com Senhor, Deus. recebeu da fonte direto. Uhum. É isso que a gente precisa ser facilitador. Porque, por exemplo, esse enfoque, Paulo, você é pastor, você sabe disso. A gente não dá na igreja. Eu não vejo pregador falando, você precisa ter uma experiência pessoal com a palavra de Deus. Fala do Espírito Santo, fala do mover, fala da unção, mas da palavra não há ênfase na palavra. Aí as pessoas pensam que aperta o botão, vai ficar ungido, vai ficar querubínico, vai ficar profético. Ou tem que voltar ali para poder comprar o próximo capítulo. Né? Exatamente. Fazer o reload da carga Então nós espiritual. estamos, como é que fala lá em Jeremias? Curam superficialmente a ferida do meu povo. Dizem paz quando não há paz. Então nós estamos pegando um placebo para esse povo. E achando que eles estão... E eles pensam que é a Bíblia, mas não é um placebo. Não faz efeito nenhum. Né? O que faz efeito é... As palavras que eu vos disse são espírito e vida, disse Jesus. Para quem iremos nós? Só ele tem as palavras da vida eterna. Né? Então a eternidade está aqui, cara. Esse ambiente, essa emoção, essa presença. Você entra no carro, a música, uma revolução de louvor está para acontecer. Onde é que eu compus essa música? Na Avenida Marginal, dirigindo. Você acredita? Ali é lugar de compor? Ali é lugar de... Ali é lugar de Nem passar tinha. raiva. Eu corri o risco de bater o carro que eu tô... Vem aí. Por que veio aquela inserção, aquele insight? Naquele momento não tinha violão assim, agora não. Mas porque Deus está em mim, Deus está em você, a eternidade está em nós, a música tem raiz na eternidade.
Então, é uns lampejos. Pra você acontece, assim. Você sente Deus agindo através Eu tô de você. conversando com você aqui e pode estar pintando um tema dentro de mim aqui. E como que você faz pra não esquecer ele? Porque Eu esqueço. Agora eu pego o gravadorzinho aqui. sai cantando no carro. Isso é Olha, tremendo. nova gravação, tudo isso são. Várias gravações Vários novas tempos, de é. coisa que vai vindo. E Que você agora não eu vou ter perder que parar, ideia. eu vou Aham. fazer um retiro, um sabático. Botar 300 músicas no ar. Exato. Muito bom. Bom. Quero cumprir minha... Então, estamos chegando aqui no final. Vamos. O que você quer fazer, pai? É que, Ademar, eu tenho uma série de 5 perguntas disso. rápidas que eu faço. Você quer terminar com a música ou você quer. Eu faço as perguntas e vocês terminam com a música? Não. Vai com a música agora. Vai com a música agora? É com a música e depois você Bora. faz as perguntas. Quero dizer pra vocês que eu não toco violão há muito tempo, assim, é episódico, e essa música tava num tom que ele falou, eu perguntei pro Ademar, ele falou, baixa o tom aí, me ajuda. E eu falei, tá vendo, ele não é um super-homem também, porque o negócio que eu bato sempre, essas músicas são sempre tão altas, parece que é só pra quem é tenor lá, e eu não sou, né? Então vamos ver se vai sair aqui. Já começou com as desculpas de piloto. Hein? Pô, em dó, eu baixei pra lá aqui, tem que fazer a baixada aqui, eu não sou tão músico assim como os amigos do Ademar, né? Porque, olha, era assim. Se não for o Senhor. Só que esse é o dó. E eu vou pro lá, né? Se não for o Senhor, não for o Senhor, que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não for o Senhor, não for o Senhor, que esteve ao nosso lado, quando os homens contra nós se levantarão. Então as águas teriam transbordado, sobre nós se levantado. Uma corrente viria sobre nós. Mas bendito Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. O laço se quebrou, e como um pássaro assim escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra, que fez o céu e a terra. Que fez o céu e a terra. Yes. Salmo 124. Mais Isso aí. palmas. Mais palmas. Aê, glória a Deus. Palavra de Que você Deus. continue abençoando essas gerações como me Amém. abençoou. Glória a Deus. Você é o cara, viu? Glória a Deus pela sua vida. Amém. Eu achei Obrigado, demais. gente. Olha, eu não sei nem se eu faço as perguntas, porque eu queria terminar com vocês cantando, que foi. Mas vamos lá, vai, para não quebrar a métrica. Termina. São 5 perguntas rápidas e fáceis que a gente faz para todos os convidados. É tipo um bate-bola. Pode responder da maneira que você se sentir mais à vontade. Deixa eu abrir aqui minhas perguntinhas para não errar a ordem.
Enrola aí, pai, para as pessoas não Vai ter o corte desse aqui, nós vamos cortar esse pedacinho aqui. Aliás, só para lembrar, né? Eu tava contando por aqui. Nós fizemos aqui entrevista com o Massal, e aí ele falou um pouquinho do que aconteceu lá na Europa, quando ele fez. Você devia estar lá também no evento, né? Estava lá. Em que ele tinha que pagar uma conta imensa, não tinha grana, pediu pra turminha abrir um case do violão, falou: ajuda a gente a pagar a conta do lugar aqui. Quando viu toda aquela oferta, no final tinha o dinheiro e falou: glória a Deus, eu sou pra ele: ó, esse dinheiro não é pra pagar, não. Esse dinheiro é pra aquele pastor que tá passando aquela necessidade. E ele falou que ele quase morreu ali. Falou: ser fiel ao que Deus falou, doou pro cara o dinheiro. E ele contou essa história aqui, essa história viralizou no TikTok e deu mais de 1,5 milhão de views. O Anderson vai pôr, ou o Evandro vai pôr o iCard aqui em algum lugar da nossa tela aqui. Você clica que você pode ver o corte. Mas vamos para as perguntinhas aqui. Finalizar. 5 perguntas rápidas pra gente acabar. Então, Ademar, uma viagem para qualquer lugar, onde você iria? África. Algum lugar específico da África ou conhecer o continente africano? Conhecer o continente. E por quê? O que você tem de... Por que você... Não, é óbvio, mas... A música vem da onde? Você acha que esse negócio de música vem da eu quero onde? saber um pouquinho Porque minhas raízes estão lá, né? Entendi. Meu histórico, tudo Mas bem. o continente, assim, não tem um país específico do continente que você quer conhecer o continente como um todo. É muito grande, né? Então, eu imaginei, eu falei, essa é uma lugar. baita Posso uma começar viagem. pelo Johannesburgo, por exemplo. Muito bom. África do Sul. Uma coisa que te motiva, ou a coisa que te mais motiva? Uma coisa que eu tenho uma necessidade, que é a minha motivação maior nesse momento, é uma vida cheia do Espírito Santo. Se houver como medir isso, se eu tivesse um medidor, eu queria ser 100% cheio do Espírito Santo. Porque faz toda a diferença. O pouquinho que eu sou já tem. Já dá uma motivada boa. As coisas já vão fluindo, né? Se essa é a coisa que mais te motiva, ou o que mais te irrita, assim? Uma coisa que te irrita muito? Uma coisa que me irrita muito é a cegueira espiritual. E a falta de uma ação que diminua essa cegueira. Principalmente de quem é pregador, é ministro de Deus, que se dirige às pessoas, seja presencialmente, seja virtualmente. Falar a verdade. Eu estava me lembrando uma frase do David Wilkerson, mas eu esqueci agora. Ele ensinava assim, num livro dele: pregue a justiça e esforce-se por vivê-la. Então nós temos que ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Se alguém fala, diz Pedro, fale segundo os oráculos de Deus. Não fique inventando moda. Não fica acrescentando fermento àquilo que é autêntico, que é eterno, que é divino. Humanizar o que Deus eternizou. Essa é a tendência do ser humano nessa época moderna. Tudo a gente quer minimizar, quer compactar, configurar dentro da nossa ideia, nossos valores, nossa cabeça, com essa cultura que a internet impõe sobre o mundo, né? Tudo é consumível. Foi feita uma pesquisa, inclusive, sobre as músicas que foram cristãs, que foram compostas há 30 anos atrás, elas estão durando até hoje. As de 20 já perdeu um pouco. E as mais novas duram um ano. Ciclo de um mês e por aí. Interessante. Então, e indo pro lado mais da parte digital da coisa, qual a rede social que você mais gosta de usar? Tem alguma rede social que você mais gosta e o porquê que essa é a sua favorita? o Instagram tem sido legal, porque é uma comunicação rápida, né? Com as pessoas. Com as pessoas. E se essa é a que você mais gosta, tem alguma que você não suporta? Essa rede social não traz nada de bom pra humanidade. Tanto não gosto que eu saí dela, o WhatsApp. WhatsApp? É. Uau! Você conseguiu sair do WhatsApp? E não volto mais. Nem por decreto. Olha isso, hein? Isso foi em agosto, foi em agosto do ano passado. Vou explicar as razões. Não, agora eu quero saber mais sobre esse assunto. O primeiro primeiro brasileiro é o cara que fala que saiu que não gosta do WhatsApp. Eu pensei que ele ia falar Twitter. Eu acho que ele é o primeiro brasileiro que não tem WhatsApp. Não, o WhatsApp ele é útil. Isso não se questiona. Porque é uma comunicação rápida, contato. Agora, tinha muita gente para conversar. Segundo, as pessoas querem falar o tempo todo. Terceiro, seu tempo vai para a vala. Vai. Você não consegue fazer mais nada, porque você tem. E os caras cobram, porque você não respondeu, porque pera,
Né? Olha, eu tô lá. Então, Você leu o que eu vi, responde. Outro motivo, os amigos, né? Os amigos, eu gravei um negócio, eu lancei um livro, você pode divulgar aí e tal, se sentir no coração, se Deus falar com você. Só que eram 10 pedidos desses por semana. Entendi. Tava enchendo os picos lá. Quer dizer, tava me desgastando. Período da pandemia também, desgaste emocional e mental. Todo mundo vivenciou sofreu por isso. Outra coisa, não conheço uma fábrica de golpes melhor do que o WhatsApp. Isso é verdade. Eu falei assim, daqui a pouco, do jeito que vai, você é a bola da vez. Uma hora te pega. Tô aqui, troquei de número. E para finalizar, recebi uma notificação. A nova política da privacidade no WhatsApp estabelece que a partir desse momento nós vamos ter acesso. Eu falei, peraí. Os caras já têm minha vida toda, têm meu CPF, quer mais? Não. Quem manda aqui sou eu. Tchau. Cortou. Cortei. E você conseguiu cortar? Não, eu desativei. Ele conseguiu sobreviver a isso. Conseguiu sobreviver. sim. Pra mim, eu tô assim, embasbacado. O Gino. O Gino é a minha voz. Assim, eu tô lá no Telegram, em off. Edita. Lá é mais tranquilinho, ninguém me acha lá. Tô feliz da vida. Ó, pai, eu falo que o WhatsApp rouba tempo. Já Não, é verdade. Dois em um aqui. Meu filho Você precisa participar mais no Instagram e menos do WhatsApp. Muito bem, vamos lá. A próxima pergunta é a penúltima pergunta, 3 hobbies, assim, coisa que o Ademar curte fazer. Tocar violão. Comer uma boa massa, um pastelzinho de queijo. Olha, massa ou qual que é seu prato favorito, assim, digamos? É todos. O que você gosta de comer? Comida. Assim, mas eu gosto, assim, a preferência maior é por massa. Por massa, lasanha, italiano, por italiano, porque... Tamo junto. Então, violão, comida e tem mais algum hobby? Tem o terceiro aí que entraria pra lista? Viajar pra África. Não, assim, não seria um hobby, mas eu gosto, assim, de conexão. Esse negócio de mesa, de contato. Conversar. Eu gosto muito disso. Rir. E para acabar, então, a nossa última pergunta de hoje. O que você espera do futuro? Na sua opinião, como será o futuro? Você tem algum insight sobre isso? O que você pensa sobre o futuro? Você sabe que essa questão do futuro, pensar no futuro, projetar algo para o futuro, eu meio que... como é que eu diria? Eu meio que resolvi deixar de lado esse negócio. Sabe por quê? Porque eu não tenho controle sobre o dia de amanhã. Se alguém tem, me passa a receita que eu aderir. E além do que, o conselho que eu ouço de Jesus, de Mateus 6,34, é: o dia de amanhã dará conta. Basta a cada dia o seu mal. O que Jesus quer dizer com isso? Não vos preocupeis com o que é vez de comer, beber, vestir, que o vosso Pai sabe. Então, quando eu fico projetando coisas para o futuro, eu vou entrar num ambiente de ansiedade. Não estejais inquietos, disse Paulo, por coisa alguma, antes das vossas petições. Então, a ansiedade é um mal, é um vírusinho invisível que vai te condicionar a um comportamento, a atitudes e a valores que não são aqueles que o Senhor quer que estejam no seu coração, na sua vida, no sentido de direcionarem a sua vida, suas ações, seus atos, né? Então você não tem nenhum plano para o futuro? O meu plano para o futuro é viver hoje intensamente. Porque eu estou vivo hoje. É uma frase. Eu estou vivo. Dessa. Eu estou vivo hoje. Amanhã, quem me garante? Eu não posso garantir o dia de amanhã. Só Deus pode. Né? Já passei, enfrentei situações de morte várias vezes. Mas o Senhor me preservou. Então, a vida segue. E aquela palavra de Tiago também, no capítulo 3, se não me engano. Que Tiago diz: ei a vós que dizeis, amanhã viajaremos, amanhã contrataremos, amanhã faremos. Quantos devias dizer, se o Senhor permitir, faremos. Porque o que é a vossa vida? É um vapor de fumaça que aparece logo. Então, a vida é um sopro. Eu não tenho controle sobre o dia de amanhã. Então você é contra planejamento para o futuro? Não, eu não sou contra. Eu tenho roteiros, eu tenho uns esqueminhas. Planos. É uma coisa organizada, mas
submeta a Entrega ele. pra Deus e... Se ele falar, não, apaga tudo isso aí, esquece. Então, eu vou falar, vou apagar, vou esquecer. Porque quem controla, ele que muda os tempos, as estações, remove reis, estabelece reis. E Então por aí você não deixa o futuro criar ansiedade em você. não deixa me dominar. Muito bom. Muito bom. Melhor, eu gostei. Essa melhor resposta agora foi essa. O futuro é que nem o WhatsApp. Tô deletando. Controlar. Pastor, muito obrigado. Aleluia. Muito bom ter você aqui. Acho que vocês também curtiram. Eu aqui, eu sou o peixe fora d'água, que eu tenho a maior sorte de ter os convidados, fazer minhas perguntas bestas. Mas muito obrigado. Achei muito boa a entrevista. Legal. Nas próximas temporadas a gente chama aí de novo. Né? Vamos voltar, Vamos voltar para falar do aqui. lançamento dos Cantando as Vamos Palavras. voltar para falar do Cantando a vamos Palavra. botar Vamos essa botar o cantando. Cantando a Palavra também para o povo do aplicativo poder acessar. A gente Nossa, combina. fantástico isso. Se você fizer ó, vamos botar. Você bota, o cara lê a Bíblia, aperta o play lá e já ouve. Ouve o Ademar cantando a palavra que ele tá lendo. Tem Isso daí- tem um outro projeto também em andamento. Opa. Olha, eu que não faço projeto, tá vendo? Vamos lá, vamos lá. Spoiler do projeto que não Quer dizer, no papel eu ponho o que eu quiser, mas aí quem manda é o chefe. Chama assim, medleys Uhum. de músicas que já foram gravadas minhas. Então já tem um pronto, um semi-pronto, falta só finalizar. Começa assim, antes eu te conhecia, de ouvir falar. Depois emenda, Cristo é a nossa vida. o motivo. Depois vem, nome de Jesus. E depois vem, seja bendito nosso. É Então, piano. Você pegou os hits. É. Algumas não são conhecidas, mas elas compõem Compõe no tema. na aí, sequência, né? no tema. E é piano e cordas. Pra ser uma coisa assim mais devocional, mais. Nossa, O cara vai na que estrada, vai delícia. ouvindo. Vai. Chique. Já sou candidato. Vamos trazer todos esses conteúdos para você que está vindo, principalmente você que ficou até o final. Muito obrigado. Muito obrigado, pastor. E Valeu, nos obrigado. vemos numa próxima. Amém. Obrigado, gente. Até Por receber a pronto. gente. Até já. Tchau, tchau, gente.